pastores, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um Clube do Livro com o livro Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. E hoje estamos no dia 15, semana 15. A síndrome da disfuncionalidade. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Lucas 13. Tô com outra roupa, tô num outro dia, porque essa parte que eu gravei quando eu fiz o primeiro vídeo sumiu, foi deletada. Então nós vamos continuar da onde eu parei. Muitas pessoas vivem o costume de chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. É aquela coisa que você começa animado, você começa com tudo, seja uma dieta, um projeto novo, até às vezes alguma coisa relacionada ao seu chamado, às vezes algo que o Senhor te entrega. Quando você se joga de cabeça, às vezes sem orar, sem buscar no Senhor direcionamento, você faz assim com empolgação, né? Você começa com tudo, mas depois volta à estaca zero. Você não consegue focar, você não consegue mais buscar aquela intensidade que você tinha antes. Então, nós vemos muitas pessoas começando algo com toda empolgação e voltando na estaca zero. Então, isso significa síndrome da disfuncionalidade. Esse desempenho a quem dá capacidade do organismo revela certo tipo de desajustes em relação ao propósito para o qual foram criadas. Em Lucas 13 encontramos uma árvore disfuncional plantada no meio de videiras férteis. A figueira não correspondia ao lugar onde foi plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária e frustrada, por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar que você está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente, a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Nós não conseguimos sair do lugar quando nós somos assim. Nós não conseguimos frutificar tanto na nossa vida, tanto no reino do Senhor. Nós não conseguimos ser pessoas frutíficas. Nós não conseguimos fazer boas ações, ações transformadoras que podem mudar a vida de outras pessoas. Boas ações com pessoas ao nosso redor. Boas ações dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós não conseguimos frutos e não conseguimos ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Pessoas que estão dentro das igrejas todos os dias, mas as atitudes não condiz com a vida transformada, né, que Jesus nos proporciona. Porque quando nós estamos em Cristo, nós vivemos uma transformação de dentro para fora. Aquilo que a Isabelle de antigamente não é mais a Isabelle atualmente. E a Isabelle daqui 10 anos não será a mesma de hoje. Porque quando nós estamos em Cristo, nós vivemos uma transformação dia após dia. Nós somos moldadas pela mão do Senhor todos os dias. O Senhor, Ele traz ao nosso coração transformação, Ele traz ao nosso coração uma mudança de dentro para fora. Igual quando você vê um vaso sendo construído, um vaso de barro sendo construído. Então começa de dentro para fora, e a transformação de Jesus na nossa vida é exatamente assim, desta maneira, de dentro para fora. Então, se você vê uma pessoa que ela não viveu a transformação de Jesus na sua vida, né, é uma pessoa que está 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana.
mas na segunda se encontra sem propósito. Aquela pessoa que está sempre entusiasma falando de Deus, é uma pessoa que faz ali boas orações bonitas, fala de campanha, fala de jejum, mas na segunda-feira está sem propósito e não consegue buscar ao Senhor. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo, no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que em contato com outras transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Diante disso surge a dúvida, mas então, o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pela expectativa dos outros. Você não pode ter uma vida orientada com a expectativa dos outros. Tudo que você vai fazer na vida não pode pesar o fato do que os outros vão pensar. As nossas decisões têm que ser baseadas com o que Deus quer de nós, com aquilo que Deus quer para a nossa vida e não com a expectativa dos outros. As nossas decisões têm que estar alinhadas com a expectativa de Deus, com a expectativa do Senhor. Porque a gente viver tentando agradar as pessoas, nós vamos nos destruir nossa família, destruir nosso chamado, nosso ministério. Nós não vamos crescer. Vamos viver uma vida frustrada, porque você vai passar dias e dias tentando agradar pessoas que muitas das vezes nem se importa. Muitas das vezes não se importa. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus para sua vida, não com a vontade do homem para sua vida. Nós precisamos entender que agradar os outros vai trazer frustração. Então não podemos viver uma vida na expectativa do outro. Se a gente agrada uma pessoa, a outra vai se chatear e vice-versa. Não dá para agradar todo mundo. E é aquele famoso ditado, nem Jesus agradou todo mundo. Nós precisamos olhar para a vontade do Pai. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus ao nosso respeito. Sim, Ele tem expectativa com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em um solo bom. Caso ao contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ela retirava os nutrientes sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público quando a Vitória, minha filha, exclamou: "Como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, todas são diferentes." Sim, é verdade. Até os gêmeos idênticos possuem diferença. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Olha, forte. O Senhor, Ele tem expectativa em nós. Por isso, a nossa expectativa tem que estar alinhada com Deus. O que Deus quer para a nossa vida? O que Deus quer de nós? Qual é a decisão que eu devo tomar? Se alinhar com Deus, se alinhar com a expectativa de Deus, não com a dos homens, porque o que importa é a voz do Pai. Hoje, que nessa tarde, em nome de Jesus, nós possamos entender que nós precisamos tirar a nossa expectativa das pessoas, que nós precisamos alinhar a nossa expectativa com o Senhor, aquilo que Ele quer para a nossa vida, as decisões, os caminhos que Ele quer que nós seguimos. Não dá para a gente basear a nossa vida naquilo que o outro quer de nós. Precisamos
buscar do Senhor, porque Ele tem algo para derramar em nós. Ele tem algo alinhado, preparado para a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. E é por isso que o Senhor, Ele tem expectativa em nós, porque Ele tem algo para nós, Ele tem algo para derramar sobre nós. Então nós precisamos hoje alinhar a nossa expectativa de vida com a vontade do Senhor. Senhor, qual a sua expectativa para mim? Quem eu sou em Cristo, quem eu sou, Senhor, aos teus olhos. O que eu preciso mudar, o que o Senhor quer de mim. Vamos nos alinhar com o Senhor. Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amadas por Deus e chamada para um propósito personalizado. Nós somos únicas, nós temos um propósito personalizado pelo Senhor. Desde que nascemos, desde antes de nascermos, o Senhor já tinha um propósito personalizado para nós. O Senhor já tinha algo preparado para nós e Ele tem algo preparado para nós. Só que o inimigo, ele entra na nossa mente tentando nos diminuir, tentando nos afastar e não permitindo que a gente entenda que nós somos únicas e que nós somos filhas. Nós somos filhas de um Deus altíssimo, grandioso. Nós somos filha de um Deus que nos ama, filha amada do Pai. E o inimigo não quer que a gente reconheça, que a gente abra os nossos olhos para isso, para entender que nós somos filhas e que o Senhor nos ama e que o Senhor tem algo para a nossa vida. O inimigo quer deixar que a gente vive uma vida frustrada, sem entender o amor de Deus por nós. Ele quer que a gente vive uma vida miserável. Ele não quer que a gente saiba que nós temos um pai. Ele não quer que nós entendamos que nós somos filha. É por isso hoje precisamos buscar a nossa identidade no Senhor, quem somos no Senhor e conhecer ao Senhor verdadeiramente. Porque muitas de nós dizemos que conhecemos ao Senhor, mas não temos relacionamento com Ele. Muitas de nós dizemos que conhecemos ao Senhor, mas não temos intimidade com Ele. Muitas de nós dizemos que conhecemos ao Senhor, mas não conhecemos verdadeiramente. Não entendemos que Ele é o nosso Pai e que Ele nos ama. Não entendemos que Ele é o nosso Pai e nós somos filha. Então que hoje nós possamos entender isso, colocar isso no nosso coração e nos prender a isso. Somos filhas amadas do Pai. E Ele tem algo personalizado, nós somos únicas. Tá tudo bem nós olharmos e admirarmos outras pessoas. Tá tudo bem a gente admirar, outras mulheres, mas precisamos entender que somos únicas. Não somos iguais e não precisamos tentar fazer igual. Porque a partir do momento que a gente tenta fazer igual, a gente na nossa identidade. A gente joga fora a nossa identidade, a gente foge daquilo que Deus quer para nossa vida. Mas se a gente tenta ser alguém que a gente não é, se a gente tenta imitar os passos de outra pessoa, nós fugimos da presença do Senhor, nós fugimos do propósito de Deus para nossa vida. Então hoje, que a gente possa reconhecer quem somos em Cristo, entender a nossa identidade, quem somos, o que o Senhor quer de nós, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Nós precisamos estar alinhadas com o Senhor. Não dá pra gente perder tempo tentando estar num lugar que Deus não nos preparou. Não dá pra gente perder tempo tentando entrar em lugares que não é de Deus pra nossa vida. Não dá pra gente perder tempo tentando entrar em rodas, em ambientes que não é do Senhor. O Senhor tem algo personalizado e único para nós. Uma família única e personalizada, um chamado único e personalizado para nós. Então que hoje nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e pedir para que Deus tire escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue aquilo que de fato Ele tem para nossa vida, para que a gente entenda verdadeiramente que somos únicas e que somos filhas. Que a voz de Satanás na nossa mente venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda mentira que Satanás tenta lançar contra a nossa vida caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixe Satanás te cegar.
Não deixe o inimigo te cegar com mentiras. Não deixe de entender o amor de Deus por nós. Não deixe de entender essa realidade que nós somos filhas e que somos amadas e que somos únicas. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa buscar ser igual a essa pessoa. Você é única, você tem o seu chamado, você tem o seu propósito. E muitas das vezes o seu propósito pode ser que não seja num púlpito, pode ser que não seja com as visibilidades. Mas aonde você entrar, você vai mudar o ambiente. O lugar que você pisar, você vai falar do amor de Deus e as pessoas vão aceitar a Jesus. Cada uma de nós somos únicas, então que nós possamos nos atentar, nos prender a isso, que somos únicas e somos filhas. Amém? Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr e nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim, jamais ocupará a boa terra em vão. Não seremos pessoas em vão. Não perderemos nosso tempo em vão. Nós saberemos quem somos em Cristo e qual é o nosso propósito. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que a sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. Você canta? Perguntei. Nunca tentei, foi a resposta. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei: querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso. Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Gente, que forte! Às vezes nós olhamos para os outros, nós nem sabemos qual é o nosso propósito em Deus, mas nós queremos ser igual àquela pessoa, ou tomar o lugar daquela pessoa, muitas das vezes ou por admiração ou por inveja. Nós queremos ser igual àquela pessoa, ministrar igual àquela pessoa, cantar igual àquela pessoa, orar igual àquela pessoa, mas a gente não busca quem somos em Deus. Nós não entendemos que somos únicas, porque nós somos únicas, o Senhor nos fez única. Então eu vou cantar de um jeito, a outra vai cantar de outro, eu vou ministrar de um jeito, a outra vai falar de outro, e tudo isso para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do mesmo Deus. Mas nós temos que conhecer quem somos em Deus, isso é muito importante, identificar a nossa identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhados com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando certo dia decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então fui para a faculdade. Tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que finalmente fui sincera comigo: Senhor, o que estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste e nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, mulher, compreenda que para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa, e finalmente deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Uau! Então que hoje, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui renovadas, com a mente e com o coração renovadas. Nós possamos sair daqui hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus,
transformadas, cheias da presença do Senhor. Que neste dia nós possamos compreender que não devemos agradar a todos, que nós precisamos nos conhecer quem somos em Cristo e a nossa identidade, que nós não devemos tentar reproduzir outra pessoa, ser como outra pessoa, nós somos únicas, e finalmente alinhar a nossa vida com o chamado de Deus. Quantas coisas nós fazemos que achamos que estamos fazendo para Deus, mas não é aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Orar e jejuar e buscar intimidade com o Senhor, para que possamos ouvir a voz dele e estarmos atentas com aquilo que ele tem para nós. Amém? Deus abençoe.